De volta, e agora você vai aprender a falar com ele, o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, para falar sobre os erros de português comuns em provas, concursos, na internet, na nossa vida, no nosso dia a dia. Professor, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Marcela. Na terça-feira, a gente falou sobre, só para a gente relembrar aqui, das palavras que são parecidas, que muitas vezes parecem erros, mas Sim. que têm significados, que existem, têm significados completamente diferentes. E hoje, o que a gente vai falar? Bom, primeiro, mais uma vez, boa tarde, telespectadores. E foi muito legal, porque no vídeo na internet, aqui nas redes sociais da Record News, o pessoal comentou, inclusive, outras palavras, e eu acabei trazendo mais palavras como essas, justamente pelas dúvidas que colocaram lá nos comentários, falaram que cínico com C também tem a ver com cachorro, ou seja, colocaram algumas coisas muito legais, umas curiosidades bacanas. Aí eu trouxe outras, segundo os próprios comentários colocados lá, para deixar as apresentadoras em xeque, ou seja, numa situação difícil. Podem olhar os comentários lá, vocês vão ver que o pessoal gosta que eu faça isso com as apresentadoras. Olha só que legal, né? Por que será, né? Por que será? Eu acho bacana as pessoas interagirem, as duas apresentadoras, como vocês podem ver, ficar com essa cara assim de e agora, o que ele vai falar? Isso tem que ser estudado, esse negócio de quem gosta de ver o outro sofrer, né? É estranho. É estranho. Se delicia. Mas é do Parece que ser o professor humano, tem viu? um pouco disso, né? Ver o outro sofrer assim. Mentira, não é nada disso. É só pra gente brincar um pouquinho. Eu trouxe algumas palavras. Vamos para a primeira tela. Vamos lá. Vamos ver se vocês hoje vão acertar nesse sentido. Primeira, o correto é bimensal ou bimestral? Mas o que você quer? Eu quero saber se uma está correta, a outra está correta, as duas estão corretas, enfim. Eu acho que as duas estão Eu vou chutar que as duas estão corretas, mas o que a gente sempre ouve é bimestral. Bimestral, é. Mas vamos lá, bimestral significa o quê, por exemplo? 2 meses. A cada 2 A meses. cada 2 meses. E bimensal? 2 vezes no mês. Exato. Aí. Essa é a diferença. A Marcela hoje veio afiada. Só porque eu falei, a Marcela veio afiada hoje, mas é exatamente isso. Por exemplo, você pega numa empresa que paga o salário, por exemplo, no dia 1º e no dia 15. Então tem um recebimento bimensal, ou seja, 2 vezes por mês. Agora, se ocorre um pagamento a cada 2 meses, como a Tainá disse, aí é bimestral. Essa é uma confusão que as pessoas às vezes fazem e é bem simples de a gente entender. Beleza? Ótimo. Essa de baixo eu trouxe baseado na Essa é legal. Essa é legal porque foi na rodada do Campeonato Brasileiro ontem que eu assisti, né, o meu Corinthians que empatou. Poxa vida, devia ter né, resultado melhor, mas enfim. Mas tá bem. Tudo bem. Aí depois eu fui ver o jogo do Palmeiras e eu lembro que o Flamengo saiu na frente do Palmeiras, né? E eu vi um narrador dizer assim: agora o Flamengo precisa reverter o resultado. Eu falei, meu Deus, como é que será que ele pode fazer isso? Aí a minha pergunta para vocês duas é: qual a diferença entre inverter e reverter? Inverter. Veja só que maravilha, eu gosto muito desse silêncio que a gente tem aqui. Obviamente é uma questão, uma brincadeira, mas veja, quando você fala inverter e reverter, tem uma diferença de sentido importante. Quer ver? Tainá, quando o médico diz, por exemplo, assim, essa doença é irreversível, o que significa, por exemplo? Aí lascou, não tem mais jeito. Não tem mais Não volta. tem mais jeito, ou seja, não dá mais para você voltar como era antes. E está correto o uso. No caso, reverter, se um time fosse reverter o resultado, teria que voltar o jogo para 0-0. Porque reverter significa voltar ao início. E as pessoas usam no sentido de ter uma saída. Exato, de conseguir de ter uma saída, resolver a situação. Exato, mas no caso do jogo, por exemplo, ele não vai reverter o resultado, ele vai inverter o resultado. Se ele fosse reverter, teria que voltar o jogo a 0-0. E aí não dá certo. Então, reverter é voltar ao início, ou nesse sentido de ter uma saída, mas de colocar o inverso, ou seja, o time que estava ganhando perder e o perder ganhando tem que ser inverter e não reverter. Inverter a derrota, né? A vitória. Exato, exato. Vamos para a próxima, Vamos tem lá. mais duas palavrinhas. Essa é interessante. Apressar com 2 S ou apressar com cedilha? Com 2 S, né? De apressado. Com 2 2 S. E existe apressar com cedilha? Aí o Acho que professor não responde. Aí o professor responde, né? Lógico. Apressar com cedilha existe, significa avaliar preço. Você apressar sim. alguma coisa sim. significa você avaliar preço. Por que eu trouxe essas palavras? Porque às vezes alguém comete o erro de colocar apressar com cedilha no sentido de pressa. Aí vem um comentário lá embaixo assim: apressar com cedilha não existe. Aí eu falo, bom, pode Nesse ser sentido, nesse né? sentido de pressa não existe, mas a palavra apressar, Existe. ela É existe. porque é muito formal, né? E a nossa linguagem aqui em televisão também Exato. é mais informal. Então a gente acaba não usando tanto. É, a dificilmente gente usaria colocar preço. avaliar o preço, Avaliar né? o preço, a gente isso. colocaria desse jeito, mas eu só falo isso porque assim, as pessoas comentam, não, apressar com cedilha você errou, não existe. Eu falo, olha,
Não existe no sentido de pressa, né? Mas no sentido de colocar preço existe. Que nem a semana passada, o cínico com S. Cínico com S, que existe, mas em outro sentido e não da pessoa que não tem nada a ver, desavergonhada. Exato. Essa aqui é importante, inclusive, para nós aqui que trabalhamos em televisão. A diferença de espectador com X e com S. Qual está correto, qual está incorreto ou os dois existem? O que vocês acham? Nossa. Tô achando que os dois existem, né? É porque olha só a dica que eu vou dar. Olha só a dica. Olha a dica que eu vou dar. Eu estou na expectativa da resposta das apresentadoras. Portanto, eu sou um espectador nesse momento. Tá ótimo. Então existem os dois, né? Existem os dois, porque se eu estou na expectativa, essa expectativa é com X. Então, se eu estou na expectativa esperando alguma coisa acontecer, eu estou na expectativa com X, eu sou um espectador nesse momento. Agora, o espectador de assistir a alguma coisa, como a televisão, a gente chama de telespectador, assistir a alguma coisa é com S. Esse com X é de estar na expectativa, estar na espera, na ansiedade de acontecer alguma coisa. E o espectador é no sentido de assistir, de ver, de enxergar. Por isso que a gente chama de telespectador, ou seja, os dois existem também. Se alguém for colocar com X e falar, essa palavra não existe, não existe no sentido de assistir, mas de esperar existe, por isso deriva da expectativa. Bom, a língua portuguesa e suas pegadinhas eternas. E suas peripécias maravilhosas, que eu gosto tanto de vir aqui falar com todo mundo e mostrar como é uma língua querida. Quanto mais a gente aprende, mais ela fica legal. Bom, vamos para o fim de semana então, bem informados, falando bem, escrevendo bem nas redes sociais, é isso? É isso aí. Qualquer dúvida é só mandar nas redes sociais que a gente está aí para responder e trazer as dúvidas aqui para o programa para a gente falar com todos os telespectadores. Telespectadores com S nesse caso. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Boa tarde a todos.